Continuando nosso estudo sobre planta baixa, iremos falar agora de como representar as janelas da nossa edificação. Então, as janelas nada mais é do que elementos, que a gente coloca aí nas paredes externas dos compartimentos e seu objetivo principal é proporcionar justamente iluminação, ventilação e também uma visualização externa aí que a gente vai ter, para a parte de fora da nossa edificação. Então, as janelas são representadas por duas linhas que vão representar as arestas das paredes onde está inserida essa janela e a gente acrescenta uma ou duas linhas que vão representar a lâmina da janela que foi cortada, ou seja, a folha da janela, o material aí que foi cortado pelo nosso plano de corte. Então, quando a gente vai representar as janelas, além de representar as duas linhas, mais estreitas das paredes e a lâmina que vai, de fato, formar aí a nossa janela, que vai corresponder à nossa janela, nós temos que ver se nossas janelas serão janelas baixas ou janelas altas, para que a gente represente adequadamente. Então, as janelas baixas é quando a altura do peitoril da janela é menor do que a altura do plano de corte. Então, linhas que representam as paredes são contínuas, de espessura média, e as que representam as janelas serão aí mais largas. Se a gente tiver janelas altas, quando a altura do peitoril é maior do que o plano de corte, a gente representa apenas as linhas da janela, que vão de fato representar a janela, em linhas tracejadas estreitas. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos a parede onde vai ser inserida a janela. Nós temos aqui que passou o plano de corte horizontal, como nós vimos, cortando toda a edificação para formar a planta baixa. E nós temos essa janela que, nesse caso, essa janela foi cortada pelo plano de corte. Aqui nós temos a altura do peitoril. Então, o peitoril nada mais é do que a altura do piso até a parte mais baixa, até onde começa a nossa janela. Então, a partir da altura do peitoril, nós vamos entender aí, vamos saber se vai ser janela baixa ou janela alta. Se, como eu falei anteriormente, a altura do peitoril for menor, for mais baixo aí do que a altura onde passou o plano de corte, nós vamos ter uma janela baixa, ou seja, essa janela vai ser, de fato, cortada pelo nosso plano de corte. Então, nós iremos representar as paredes, como a gente já aprendeu a representar na videoaula anterior, com linhas contínuas mais largas. Iremos representar a parede que vai ficar abaixo da janela, que seria aqui, do peitoril, com a linha média ou estreita, também contínua, e a lâmina da janela, a folha da janela, a gente representa aí também com linha mais larga, porque ela está sendo cortada. Se a nossa janela for uma janela alta, ou seja, a altura do peitoril está acima do nosso plano de corte, ou seja, minha janela ela não foi cortada, ela está acima do plano de corte. Então, vamos supor que nós passamos o plano de corte na altura de 1,5, que era a altura padrão, como nós vimos, e o peitoril aí, de repente, está com a altura de 1,80, então está mais alto do que o plano de corte. É a nossa janela alta. Então, a gente sabe que existe uma janela naquela parede, apenas ela não foi cortada, eu não estou conseguindo visualizar naquele nível do plano de corte. Então, nós vamos representar essa janela, onde ela vai se localizar, mas a gente representa ela aí com linhas tracejadas e finas, ok? Aqui nós temos outros modelos, dependendo do modelo aí que a gente vai utilizar, independente se é janela baixa ou alta, a gente pode representar. Então, se for janela de correr, a gente pode fazer aí, como se fosse duas folhas, duas lâminas, uma passando pela outra e assim por diante. Dependendo do tipo de janela que vai ser utilizada, podemos representar na planta baixa e também, obviamente, citar, mostrar na parte de texto, de instruções do projeto, qual de fato foi o tipo de janela utilizado.
Então aqui finalizamos, né, a parte do estudo de como representar as janelas na planta baixa. Iremos continuar nas próximas videoaulas, falar mais um pouquinho aí sobre planta baixa.